Vamos lá, meus amigos, vamos falar de futebol, falar de Bahia, falar de Vitória, começando pelo Sport Clube Bahia, o tricolor que está aí no período de preparação para essa partida contra o Flamengo. São 11 dias livres no calendário, mas não são 11 dias de sossego, né? Muito treino e do lado de fora também muitas notícias ruins. Goiás empatou, passou o Bahia, Vasco goleou, tá ali na cola e se ganhar segunda-feira, coloca o Bahia na zona de rebaixamento. Com apenas 2 jogos pelo Bahia, o técnico Rogério Ceni já tem uma série de ajustes para realizar na equipe. A começar pela defesa, que já tomou 4 gols sob o comando dele. No setor, a única boa notícia tem sido Camilo Cândido, melhor jogador da era Ceni até aqui. O uruguaio fez o primeiro gol dele com a camisa tricolor contra o Santos e lamentou a virada sofrida. Foi muito bonito. Foi muito bonito, desfrutei muito. Obviamente, queria ter saído com o resultado, ter ganhado a partida. Resultado, haber tratado de ganhar o partido, pero bueno, nada. Mas temos que seguir trabalhando e espero que possa fazer muito mais para ajudar a equipe. Muitas coisas para tratar de ajudar a equipe. Depois desses 11 dias livres, o Bahia terá 2 compromissos decisivos fora de casa contra Flamengo e Goiás, com apenas 2 triunfos em 12 jogos como visitante no Brasileirão, se não quisesse complicar na luta contra o rebaixamento. Eu creio que os partidos mais difíceis são... Eu creio que as partidas mais difíceis são quando saímos da Fonte Nova. Então, quando saímos, temos que tratar de fazer uma boa partida e aproveitar a torcida quando estamos em casa, porque o apoio da torcida é impressionante. E para virar essa chave, nada melhor do que essa pausa no calendário, que será o primeiro intervalo prolongado de treinos com o técnico Rogério Ceni. Não sei se é muito tempo ou pouco tempo. O que sei é que estamos trabalhando com o Rogério dia a dia, minuto a minuto, para tratar de melhorar. E temos que seguir trabalhando para deixar o Bahia em um lugar mais alto na tabela. Tá aí, Camilo Cândido, na minha humilde opinião, a única boa notícia que a gente viu nesses últimos 2 jogos realmente de alguém que conseguiu manter um nível bom ou melhor ainda, um nível bom, ótimo de futebol nessas 2 partidas. Contra o Coritiba me agradou, contra o Santos fez gol, inclusive foi bem também na minha opinião, acho que tem sido o melhor jogador da era Ceni por enquanto. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. É o jogador que realmente tem se destacado nesses últimos 2 jogos até aqui ou vocês acham que tem mais gente que merece esse elogio? Se destacado, sim, né? Ele fez boas partidas. Eu acho que o Camilo Cândido é um jogador qualificado, né? À toa que lá, pelo seu país, já até vestiu a camisa da seleção, vez por outra é convocado e já apresentou também aqui um bom futebol. Mas eu acho que ainda, eu vou aqui agora já em outro foco, sim, que é a reclamação, que é o questionamento sobre esse scout do Bahia. Ainda falta, ainda está devendo muito. Por quê? O Camilo Cândido é um bom jogador? É. Mas a nível de um grupo City, ainda deixa a desejar. Não é aquele jogador que é uma sumidade. Ele é um bom jogador. Beleza, é um bom jogador. E já mostrou isso em algumas partidas, mas tem partidas também que ele tem oscilado. Tem partidas que ele não vai tão bem. Então eu estou falando assim, em nível do que o Grupo City representa no seu poder econômico de poder ter trazido para o Bahia. Então está faltando, está devendo muito nisso. Agora ele é um jogador que realmente tem ajudado o Bahia, terminou resolvendo. Nós hoje temos o que ali? Temos Matheus Bahia, que hoje é o segundo, né, na escala, depois do Camilo Cândido. O Rian praticamente não tem nem entrado mais, né, já tem ficado até fora da lista. Então eu gosto do Matheus Bahia, porque o Matheus Bahia, tem muita gente, muito torcedor aí que não gosta do Matheus Bahia, mas eu gosto do Matheus Bahia, porque ele é um jogador que ele sempre pensa e evolui no crescimento de um time mais ofensivo. Ele é muito mais ofensivo do que o Camilo Cândido. Eu não estou aqui agora dizendo que volte Matheus Bahia. Não, é questão do treinador entender o que ele pode colocar melhor em campo. Camilo Cândido é um bom jogador, sim. Mas eu estou falando nessa questão que você colocou aí da lateral esquerda, o Camilo Cândido e o Matheus Bahia hoje atende para mim. Mas o Bahia merecia ter algo mais. Na verdade, Jota, as 2 melhores e maiores contratações que o Grupo City fez foram justamente o Camilo Cândido e o Gilberto, né? Foi o que trouxe e que acertou também.
muito embora na direita. Seria Mas também, muito mais necessário. Mas Gilberto também vem oscilando muito. Sim. Mas Gilberto vem oscilando muito. Agora também o Santos, no último jogo contra o Santos, botou o lateral esquerdo, menino da base, que vale 400 milhões de multa rescisória. O menino acabou com ele, né? Pois é. Acabou com ele. Ele vinha oscilando. Eu não sei também que às vezes o cara vem de uma outra cultura e quando chega aqui em Salvador, uma terra bonita, maravilhosa, às vezes o cara exagera. Tem muita gente aí que não estou dizendo que é o caso dele, mas exagera, começa a ficar à vontade e tal e perde o foco. E o momento do Bahia não é de perder o foco. Aliás, até hoje, todas as vezes que nós falarmos do Bahia, vamos cobrar claramente um erro crasso que o grupo cometeu, que foi não trazer um centroavante para fechar o aeroporto, tirar o dinheiro do bolso, porque às vezes o time não vai bem, às vezes o time erra tudo, às vezes pega um outro time que tem um volume de jogo, uma qualidade melhor e maior, mas você tem um centroavante ali que resolve. Nós conversávamos aqui em off o caso do Vasco da Gama, que trouxe lá o argentino, o Verratti, o cara em 7 jogos fez 6 gols, enquanto aqui a torcida do Bahia está dizendo, poxa, fora Everaldo, mas vou colocar quem se não for Everaldo? Vai colocar Mingote? Então, assim, os laterais são os menores dos males ou dos problemas da equipe tricolor. Correto. Né? Você está certo. São os menores. Agora, como também, dentro do que você questiona, que é a questão de destaque, né? Sua pergunta foi essa. Quem vem se destacando além do Camilo, pelo que ele fez nas últimas 2 partidas. A gente não tem um destaque. Por exemplo, eu posso dizer que é o Ademir. Ademir tem feito também bons jogos, mas sempre deixa a desejar em algum momento, em alguma parte, em alguma situação, que o Ademir vai deixar a desejar. Então, quem é? O Bahia realmente errou no planejamento da montagem do elenco. Essa é uma grande verdade. Esse elenco é um elenco que a gente entende que ele pode contribuir, pode dar algo mais, e eu acredito que o Rogério Ceni pode fazer isso. Agora, o Rogério, aproveitando esse tempo que está tendo aí para poder preparar o time para o jogo contra o Flamengo, prepare, porque o trabalho é árduo, vai ser duro. Porque você, Rogério, eu estou aqui apoiando a sua chegada, a favor de que você faça esse bom trabalho no Bahia, mas você veio para resolver. E, na minha opinião, no jogo contra a equipe do Santos, você errou. Agora, você errou. Esse jogo contra o Flamengo, inclusive, o Bahia já pode chegar nessa partida dentro da zona de rebaixamento. Vamos ver como é que tá a situação ali na parte de baixo da tabela. O Goiás empatou com o Flamengo e empurrou o Bahia para a 16ª posição. O tricolor baiano só tem 1 ponto a mais do que o Santos, que abre o Z4. A gente retorna para essa situação complicada e vai ter que trabalhar para enfrentar um adversário difícil que é o Flamengo na próxima rodada. O Bahia não consegue fugir dessa situação. O fracasso na sequência contra rivais diretos manteve o time de Ceni próximo ao Z4. Nos 3 jogos que fez contra Vasco, Coritiba e Santos, o tricolor venceu apenas 1. Bateu coxa por 4-2 fora de casa. Dentro da Arena Fonte Nova foi uma decepção. Empatou com o Vasco e perdeu de virada para o Santos. Eu preferia ter um jogo daqui a 6 dias do que a 11 dias, para ser sincero, porque principalmente quando você tem uma derrota, deixa uma imagem negativa, é sempre bom você ter um curto espaço de tempo, ou que seja suficiente para treinar o time, recuperar os jogadores e já voltar a jogar. Esse espaço de tempo seria muito legal de vivê-lo com a vitória, com o triunfo. Viver 12 dias com uma derrota é sempre muito ruim. Fica uma imagem ruim. O retrospecto ruim na sequência decisiva pode ter um peso grande lá na frente. Depois do Flamengo, o Bahia tem outro confronto direto contra o Goiás. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente o Bahia tem 40% de chance de rebaixamento. Nós temos pela frente um adversário difícil, que é o Flamengo, né? Independente da situação que esteja, no Rio de Janeiro é um adversário difícil de se enfrentar, mas vamos ter tempo ao menos de se preparar melhor, tentar evoluir nesse sentido, né? E principalmente nas bolas paradas. São várias coisas que nós precisamos fazer, mas nós temos ao menos 8 ou 9 treinamentos antes de chegar a esse jogo contra o Flamengo e depois contra o Goiás. Uma pena, repito, uma pena conseguir uma vitória tão importante fora de casa e não poder dar essa sequência de vitórias para que o Bahia respire mais aliviado. Pois é, meus amigos, mas fiquei na curiosidade de saber onde é que Ceni errou, Jota. Pronto, diga pra gente. É minha opinião. Onde foi que ele errou? Primeiro que ele estava cheio de expectativa para se encontrar com o torcedor tricolor. Sim. Essa torcida, essa massa exigente,
que é com pertinência. E ele queria conviver com isso, e ele foi abraçado. Quando ele chegou, ele foi ovacionado. Sim, foi uma belíssima festa. Não é verdade? E aí ele insistiu com o Everaldo. No primeiro tempo, todo mundo viu que o Everaldo não foi bem. A gente já tinha visto que o Everaldo não foi bem até no jogo contra o Vasco. Em um momento do jogo onde ele ia puxar um contra-ataque e ele mesmo se atrapalhou com ele mesmo e não deu a evolução. Então ele foi para o jogo lá contra a equipe do Coritiba, onde teve as oportunidades que teve, e o Everaldo também, mais uma vez, com o desprazer de dar o torcedor o prazer. Bom, de dar o prazer ao torcedor. Então, no momento em que ele insiste com o Everaldo, retornando com esse atleta, aí essa questão de que geralmente o treinador não quer mudar o atleta no intervalo por questão de relacionamento interno e tal. Sim. Isso aí é cada um que pensa da sua forma. Acho que você tem que apresentar ao time algo que lhe dê resultado. Então, para mim, ele errou quando ele manteve Everaldo e quando ele demorou no segundo tempo de oxigenar o time. O que é oxigenar o time? Biel, gente. Biel demorou. Quando ele entrou com Luciano Juba. Luciano Juba, todo mundo sabe que Juba é jogador pela esquerda. Ele insistiu pela direita, teve 2 treinamentos com o rapaz. Você acha que ele conversou com o Juba? Mas você acha que o Juba ia dizer o quê? Não, professor, não vou por ali não. O Juba está chegando, o Juba quer mostrar trabalho. O Juba está também sendo criticado lá com os seus torcedores anteriores do esporte que estão querendo ver ele se acabar no Bahia. Então ele quer mostrar algo mais. Então acho que ele errou nesses 2 pontos aí, entendeu, meu querido William? Eu não tenho OAB para defender Rogério, mas eu vejo o seguinte: no primeiro momento ele está chegando. Ele, para mim, pôs um time mais cascudo, que eu acho que ele entendia que ia dar resultado. Já vinha de uma vitória mesmo, viu? Porque eu acho que, nesse momento, o que menos interessa ao Bahia é se é vitória, triunfo, tem que ganhar o jogo. Né? Uma vitória, tanto faz, tem que ganhar jogo. Porque o Bahia, gente, está próximo da zona de rebaixamento. Isso tem que estar muito claro, muito definido na sua mente. Próximo não, então, é o porteiro. Mas está próximo, não entrou ainda. Estão batendo lá, quem é o teu porteiro? Vai entrar segunda-feira. Pode ser que entre. Tá bom. Mas o que me chama a atenção é que no segundo jogo, que também é um negócio que preocupa, porque às vezes para o torcedor é fácil. O Bahia pegou um jogo que ele foi surpreendido pelo Santos. Estava dando 1-0 e a torcida pedindo para ir para cima. Vamos tirar Everaldo, vamos botar. Aí o técnico embarcou na euforia do torcedor, mais de 40 mil torcedores no estádio, e foi. Mas se ele parasse bem, poxa, esse jogo é um jogo de risco e eu tenho que colocar uma margem de segurança. E colocasse lá um cinturão com mais 2 volantes em vez de 2 atacantes e o time tivesse a vitória, estaria tudo feliz. Se desse errado, olha, o Rogério é frouxo. Mas ele foi na empolgação da torcida para conseguir sua primeira vitória na Fonte. Como foi junto ao torcedor. Como foi essa empolgação? Não, porque no momento estava dando 1-0, estava ganhando o Santos. Que empolgação? Tá? Ele mexeu no time, claro, bota Biel. Bota mais um atacante, vamos botar. Mas se ali, naquele momento... Você acha que ele não teria que colocar Biel? Tinha que colocar no momento que ele colocou. Ainda o colocou na hora errada, no momento errado. Tomou o gol. Mas naquele momento, se ele segura ali, se ele trava ali, mais de segurança, precisa de 3 pontos. A situação que eu estou aqui, não dá para ter desempenho, não dá para dar espetáculo. Eu preciso aqui segurar. Vou trancar. Ele até comenta que a saída de Everaldo pode ter pesado um pouco nos gols sofridos, porque Everaldo é um jogador que contribui no momento defensivo em jogada aérea. Ele fala então, isso, Everaldo né? Sai e o time perde altura na bola Mas defensiva. A gente não tem visto o Everaldo ser aquele atacante zagueiro. A gente não tem visto isso. Eu não tenho visto essa atuação. Me lembro de um lance aí. Foi o Everaldo que tirou a bola. Já aconteceu, mas muito pouco. Então, não sei se esse é o argumento também pertinente. Ele fala na questão do corpo a corpo, fisicamente, o Everaldo é maior do que Biel, né? Então, com o adversário, é mais a probabilidade de um Everaldo ganhar no corpo a corpo com o adversário é maior do que o Biel. Um cara que conhece bem o Bahia. Um cara que conhece bem o Bahia, um treinador. Vamos lá. Não vamos evoluir, apenas para gente citar aqui. Um Guto Ferreira, por exemplo, num jogo daquele, ele vendo como o Santos estava completamente intrépido, ali indo para cima, e com a qualidade do Santos, ele, peraí, eu vou segurar aqui e vou manter 1-0. Confere? 1-0. A torcida podia não gostar, mas depois ele, olha, eu garanti 3 pontos. Margem de segurança deu certo. Quer dizer, tudo às vezes é como o treinador pensa, é o momento, é a torcida, é a própria imprensa. Se empatasse, olha aí, recuou o time. Quer dizer, são situações extremamente complicadas. Quando eu falo aqui e coloco a culpa de Rogério nesses 2 pontos, eu não estou tirando, não vou retirar o que eu falei, não.
Eu sei disso. Eu sei que essa preocupação que você coloca aí, segurar mais o time, porque já estava 1-0, também é pouco para o time do Bahia, para o que o Bahia poderia apresentar naquele jogo. O jogo, inclusive, deixa eu lembrar aqui, que o Bahia, geralmente, ele cria opções, né, dentro do campo de jogo, de intensidade e não resolve com gol. O Bahia estava refém de resultado. Quando o Bahia encontrou a equipe do Curitiba, o Bahia jogou isso tudo por terra, porque o Bahia encontrou as oportunidades na intensidade e fez os gols. E depois voltou a ser o Bahia que sempre foi. Contra o Santos, o Bahia foi o Bahia que sempre foi.